Boa noite, boa noite. Luz, Joyce, boa noite. Marila, boa noite, boa noite. É hoje, gente, a live esperada do ano aí, hein? Que maravilha, gente. Vai ser uma live muito, muito especial mesmo. Miliane, Fátima, Marila, Zenaide, Elcinho. É isso? Mantelli, bem-vindo. Sejam bem-vindos, gente. Daqui a pouco o nosso mestre Luciano Stein estará ao vivo conosco. Boa noite. Olha, tá aí ele já, ó. Luciano. Vamos entrar aqui. Já mandei o convite ali. Luciano Stein vai estar conosco. Olha aí, tchê. E aí, abençoado, tudo bem? Tudo Deixa eu arrumar meu certo? cabelo aqui, velho. Já são poucos, deixa eu arrumar eles. Eu tava aqui tentando dar uma ajeitadinha no meu, ainda o meu dá pra esconder um pouco da frente. Aqui tem uma cachopinha aqui, cara, ó. Essa... Ah, isso é, sabe que geralmente onde tem cachopa tem abelha, né? Mas não adianta. Botando um pouquinho pro lado aqui, né? Dá uma camufladinha aqui, né? Sim, sim, isso é importante. E como é que estão as coisas, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus, cara. Muito bom. Temos aí, né? Trabalhando com Nectude aberta a semana toda aí. Nós, da saúde, a gente nunca para, né? Estamos aí sempre pronto para servir. Muito bem, muito bom. Bom, E o povo, como é que tá o povo? O povo tá animado hoje? tá, hoje eles estão que estão. Hoje estão bem animados, cara. O pessoal tá na expectativa aí desse momento aqui de hoje, né? Estão só aguardando para poder. Então vamos enviar, vamos fazer o aviãozinho aqui para enviar. Deixa eu enviar os meus aqui. Deixa eu Deixa eu, aproveitar também, já mandei hoje de tarde também para vários que essa live aí não tem como perder, né? Vou mandar aqui para os meus, para todos da minha lista aqui que eu puder enviar. tá bom. Estou mandando aqui. Vamos compartilhar então, pessoal. Vamos compartilhando. Pronto. Eu Bom, já. os meus já foram enviados, aí diz a Cristina. Olha aí, Cristina. Boa noite, Daniela. Boa noite. Mas e aí, seu Lang? Como disse Jesus, que queres que eu te faça? Bom, hoje, né, esse convite especial, já que a gente conseguiu reservar esse momento na tua agenda aí para estar conosco nesta live aí, eu quero aproveitar e trabalhar bastante, né, o tema aí, que é um tema também, ele não é só do momento, mas ele é da vida, né? Sim. Porque traumas todos nós tivemos, né? A diferença está nessa questão de como que eu dou significado e como que eu dou vazão a ele para minha vida, o que eu faço com aquilo que eu vivenciei, né? E
O interessante é que aqui tem muitos alunos já que entraram e a gente quer hoje aproveitar do seu conhecimento aí para saber o que a palavra de Deus fala sobre essa questão dos traumas e como que eu consigo então transformar um momento ruim ou um momento que eu interpretei negativamente, né? E que hoje ainda isso faz com que eu tenha um padrão de comportamento e atrapalha a minha vida e que acaba geralmente o trauma ele faz com que a pessoa ela anda em círculos, né? E não sai daquele círculo e vive repetindo padrões e não consegue sair, mas ela não se percebe disso, porque ele é inconsciente. Muito poucos lembram daquilo que realmente faz com que ela anda em círculo. Agora, eu identificando como que eu faço para mudar, para me transformar em uma virtude minha, usar essa mesma energia, é possível isso? Sim, sim. Existem vários textos que dão ao homem a capacidade de escolher, o ser humano, a capacidade de escolher o que quer na vida. E como isso acaba influenciando na vida dele. Bem, alguns princípios elementares. Quando você vai ler, por exemplo, o livro de 1 Reis, capítulo 18, quando Elias está com o povo e desafiou os profetas de Baal, ele diz assim para o povo: por que vocês ficam cocheando entre dois pensamentos? Sim, mancando, né? Uma hora uma coisa, outra hora outra, uma hora uma coisa, outra hora outra. Por que vocês ficam assim mancando entre dois pensamentos? Por que vocês não têm firmeza nas decisões que vocês tomam? Por que vocês não ficam realmente investindo e sustentando as decisões que vocês tomam? Por que diante de uma adversidade vocês trocam com tanta facilidade? Por que quando as coisas não acontecem como vocês esperam, vocês migram para o contrário daquilo que vocês estavam fazendo? Por quê? Então, por que vocês ficam cocheando entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, serviu. Se Baal é Deus, sirvam ele. E o que o povo fez? O povo se calou. Por quê? Porque o povo queria ver o que ia dar. Tá? Ver o que vai dar. As pessoas, em geral, elas acabam não tendo força para transformar a realidade de vida que tem. Elas não conseguem alterar o mundo delas, a saúde delas, a realidade financeira delas, porque elas ficam também mancando entre os pensamentos. Elas ficam cocheando entre pensamentos. Ou seja, uma hora pensam uma coisa, outra hora pensam outra. Eles seguem conselhos dos mais variados, de todas as ordens, vão em tudo que é igreja ou centro religioso, recebem tudo que é tipo de instrução, aconselhamento, tomam tudo que é tipo de receita ou vitamina que dizem que faz bem e depois querem ter resultado positivo, nem sabe dizer da onde é que realmente veio a mudança que desejavam, caso ela ocorresse. Por quê? Porque há essa indecisão. A Bíblia fala que tudo que eu desejo mudar dentro de mim, eu preciso implantar. Jesus ensina isso no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, no versículo 33 ao 36, que os olhos são a lâmpada do corpo. Logo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Tenha cuidado para que a luz que em ti há não sejam trevas, porque se a luz que em ti há forem trevas, quão grandes serão as tais trevas? E usando o teu ponto principal de atividade aí, que são os olhos, Jesus está dizendo que através dos olhos tu consegue ter acesso a todo o interior e a toda a realidade da pessoa. E através daquilo que a pessoa escolhe colocar diante dos olhos, ela acaba determinando como será a saúde mental e espiritual e a realidade interna dela. Por isso que é fundamental você saber o que permite entrar em você. Porque tudo que entra em mim, de algum modo, me ativa.
E quando eu aceito que entre e que fique em mim, com certeza a natureza daquilo que entrou vai manifestar os resultados que ela gera. E como aquilo que é inconsciente, aquilo que foi gerado, registrado na gestação, como que eu faço através da palavra para me identificar esse padrão errado, digamos assim, que eu não tenho consciência? Bom, Davi já disse lá no Salmo 51 que em pecado me concebeu minha mãe. Tá? Ele já fala, quando ele diz que em pecado me concedeu minha mãe, ele já está falando que eu trago coisas do ventre, do período gestacional, que me atrapalham a vida toda. Tá? Ele estava dizendo isso. E aí o que ele pede? Ele pede para que Deus ainda diz assim, Senhor, me sonda dos pecados que me são ocultos. Em outro salmo. Quando ele coloca essas questões, ele está dizendo literalmente assim, ó, existem questões na minha vida que eu não consigo identificar a origem, eu não consigo identificar as causas, o porquê que isso acontece, eu tenho sérias dificuldades em me libertar delas, mas eu consigo entender que algumas delas eu trago desde o ventre da minha mãe. E outras eu agreguei à minha vida, mas eu não consigo mais identificar quando foi e de que forma que isso aconteceu. Mas aconteceu. Aconteceu pelo quê? Pela materialização de resultados, aconteceu pela mutação de pensamentos, pela forma como eu fui agregando valores e interpretando situações e realidades da minha vida. Mas o fato é que isso ocorreu e eu não sei identificar a origem. Mas eu preciso ser livre disso. Tá? E aí ele clama pelo quê? Ele clama para que Deus trabalhe na vida dele de forma que ele consiga ser livre desses traumas. Porque ele precisava entender o que aconteceu. E esses traumas, beleza, agora a gente ficou dentro da íris, Luciano, a gente consegue identificar, né? Fica esses registros desde o período da fecundação, no período pré-natal, pós-natal. E interessante que cada momento que a pessoa vivenciou, digamos, a mãe teve alguma situação, digamos, teve dificuldade financeira, digamos. Você está com a Bíblia aí? Já tô pegando. Abre, deve ser Salmo 51, 5. Cinquenta e um, 5. É. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Esta tradução aí não está legal. Diz que em pecado me concedeu minha mãe. Deixa eu pegar outra tradução aqui. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Tá? Então, o que ele está dizendo? Olha, a minha mãe teve problemas durante a minha gestação. Desde o momento da fecundação, eu tenho problemas. E eu não consigo parar. Porque, qual é o problema ali do capítulo 51 do Salmo? É o famoso Salmo que ele confessa o pecado dele lá, que mandou matar Urias, que se relacionou com Betseba, e aí Betseba perdeu o filho, o pecado foi descoberto, aquela coisa toda. Aquilo causou um peso tão grande na vida dele que ele diz, mas como é que eu fui fazer uma cacaca dessa? Como é que eu, sendo quem sou, estando onde estou, como é que eu fui fazer um troço desse?
Pô, mandei matar o cara que está lá relacionado entre os 30 valentes. Um homem fiel, íntegro, ele. Como é que eu fui me seduzir por uma situação dessa? Onde é que eu estava com a cabeça? Aí ele vai buscar as conexões, as relações da vida, e ele acaba, porque o Salmo ele é inspirado pelo Espírito do Senhor, né? Ele é inspirado, e Deus mostra para ele as origens que ele não tem como vasculhar. Pois é, interessante, né? Porque e esses registros, ele se deu conta no momento que aconteceu uma outra situação na vida dele que estava acontecendo, na verdade, né? Porque o que acontece aqui, Luciano, dentro da vida das pessoas que eu percebo dentro da microsemiótica é isso. Às vezes a pessoa está repetindo padrões, ou em outras situações, porque a nossa mente sempre vai buscar alguma coisa de referência com aquilo que está vivenciando. Então, olha só a necessidade de se dar conta disso e fazer essa mudança, né? Pega nessa tradução que tu leu por último, pega o Salmo 19:12, olha o que ele diz ali. Salmo 19:12. Já estou indo aqui, 19. 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. 19:12. 19:12. Só um pouquinho aqui, então. Salmo. Volta aqui. 19:12, tá. Quem pode entender os seus erros? Expurga-me todos que me são ocultos. Então, o que ele está pedindo aí? Quem é que pode entender seus erros? Existem erros que você não consegue entender por que faz. Como é que eu volto a fazer esse troço? Como é que eu fui fazer uma coisa dessa? Eu não sei como que eu fui fazer um troço desse. Aí o que ele está dizendo aqui? Senhor, tira de mim os erros que me são ocultos. O que ele está falando? Tem algo implantado em mim que vem lá do ventre, que vem da infância, que vem da adolescência, que vem de algumas dificuldades que eu tive na vida, que de alguma maneira isso baixou ao meu inconsciente e eu ajo de forma automatizada e não consigo resolver a situação. Então ele está pedindo para Deus assim, tira de mim os erros que eu não sei por que eu cometo. E que eu nem sei que está errado, mas está em mim, tinha que sair. E ele diz, quem é que pode entender os próprios erros? Como é que eu vou conseguir entender os próprios erros? É muito difícil você conseguir entender. E aí entra a nossa interdependência. Tá? O que é a nossa interdependência? É nós conseguirmos, através do outro, descobrir aonde estamos errados. Ajuda. Isso. Aí vem a ajuda, vem a ciência, vem o conhecimento, vem a terapia, vem a mentoria, vem a orientação, vem aconselhamento, vem exames, vem tudo. O quanto precisamos um do outro, na verdade, né? E procurarmos um profissional certo, aonde realmente possa me auxiliar, porque muitas vezes a busca de alguém para me auxiliar, para mim, eu quero sair daquela situação. Beleza, o que eu devo fazer? Aonde que eu vou buscar agora isso? Né? Qual o tipo de profissional que eu vou, né? E isso é bem interessante, né? Sim, sim. Essa é uma realidade que nós temos que entender nos dias de hoje. As pessoas querem acertar, mas não conseguem. Elas querem se libertar de problemas, mas não conseguem. E vira a roda e cai de novo. Entendeu? É do problema financeiro, é na relação, é no trabalho. As coisas acontecem. Tá? E tu não sabe por quê. Exatamente. E aí? Então, quando você
quando você busca, pega Provérbios 24, 6. Provérbios 24, 6. Com conselhos prudentes, tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros. Qual é a maior guerra que nós temos? É com nós mesmos. Certo. As maiores guerras que nós travamos é com a gente mesmo, é na nossa natureza, é a nossa realidade, os nossos desejos, impulsos, pensamentos, a realidade que nós vivemos. Ela provoca conflitos interiores. E esses conflitos interiores, geralmente quando a pessoa ela não consegue nem administrar seus próprios conflitos, ela fica arrumando conflito lá de fora. Tá? Ela arruma conflito no casamento, arruma conflito com os pais, com os filhos, com os irmãos, com a vizinhança, com a escola, com o trabalho. Ela arruma conflito. Tá? Por quê? Porque não consegue administrar os seus conflitos interiores. Então arruma conflitos externos. Então, qual é a saída para isso? É buscar seria um reflexo dela mesmo fora? Sim, isso Provérbios 27, 19. Como, tu vai ver como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. É o nosso interior refletido na nossa realidade externa. Quando você entende esse processo, você começa a ver, peraí, eu preciso saber por que eu ajo dessa forma. Eu tenho que entender. Por que eu reajo assim? Por que eu trabalho assim? Por que eu respondo desse modo? Por que eu não consigo fazer reserva financeira? Por que eu estou sempre arrumando conta? Por que eu vivo incomodando ou arrumando uma bronca? Por quê? Por que tem essas coisas? É porque tem uma causa e essa causa te é oculta. E se você soubesse identificar a causa sozinho, você já teria feito. Exatamente. E é isso, por isso que muitos, que está falando, tem problemas financeiros, relacionamentos, repetições de padrões. E o que se percebe nisso, né? Quando não se busca uma ajuda adequada, piora. Ele vai piorando cada vez mais porque ele não saiu daquele conflito. Porque muitas vezes se busca achando as pessoas que estão ao seu redor culpadas, né? Das ações dele, né? Da forma que ele vive. Então, sempre os sócios foram os problemas, né? Sempre os relacionamentos foram os problemas, mas é uma repetição de situação que está, como o salmista ali falou, a nível inconsciente, que é onde ele girou um padrão. Interessante isso, porque o nosso, primeira coisa, o instinto nosso, o primeiro instinto é o instinto de sobrevivência, né? E esse instinto de sobrevivência, ele leva em consideração quais os padrões que eu tenho. Então, como é que eu vou saber se eu vou sobreviver a uma situação ou não? Como que eu vou lidar com essa situação? É de acordo com os padrões da gestação, da infância, porque até os 7 anos de idade, 80% é formado dos nossos padrões neurais, de como que eu vou agir e reagir na vida. E olha só a importância disso que você está falando para a vida do ser humano, para que aonde ele consiga se desvencilhar e se descobrir e saber aquilo que está aprisionando ele para ele conseguir se libertar. E aí volto de novo a dizer a importância de buscar o auxílio certo para isso, né? Sim. Quando você entende isso, existem alguns fatores que são fundamentais. Uma é buscar aquilo que você precisa. E outra, deixar aquilo que está te atrapalhando. Então, abandonar práticas erradas, companhias erradas, lugares errados,
você deixar para trás situações que ficam influenciando você negativamente e buscar as informações que dão a você a capacidade de compreender a sua realidade. Esse é um princípio bíblico. E dentro do nosso tema aí proposto, Lang, sobre a epigenética, sobre como ativar e desativar, vamos fazer a comparação aí. Então fala sobre a epigenética, que eu falo sobre a epigenética do corpo e eu falo da alma. Beleza, então. Show. A epigenética do corpo, os registros traumáticos. Gente, a epigenética está ligada à nossa linha do tempo. Os registros, né? Esses registros, interessante que eles ficam na alma, na íris, na verdade, o local onde a gente considera a epigenética é o local também onde emocionalmente, questão espiritualmente, que nós temos o ser, né? Quem eu sou, que fica na íris, né? A pupila. Quer dizer, a pupila é o centro, quem eu sou, né? Quem eu sou. E na sequência vem o espírito e aí a alma. O interessante é que ali ficam os registros nossos emocionais, aquilo que eu não dei um significado positivo, porque o normal para a nossa vida seria o positivo. Olha só que interessante. Não o negativo. Né? Ah, mas o registro positivo não ficou lá na minha vida? Não. O registro positivo é o normal da vida, né? O que fica é aquilo que não está de acordo com aquilo que foi proposto para nós, para nossa vida, que é nós vivermos a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. E esses registros, Luciano, interessante que tem vários tipos de registro que acontecem. Um deles, por exemplo, um desses sinais, eles registram, a gente chama de raio solar, um tipo de sinal, que esse sinal gera ciúmes, indecisões, né? Pessoa que tem medo de dizer não. Então ele começa a se aprisionar nesses padrões aí, né? Olha aí, conhece o Diego? O Diego eu conheço. Amanhã a gente vai ter uma conversa mais de perto. Grande Diego, um abraço para ti. Olha só, mas a epigenética acaba sendo um termo para mostrar sobre as atividades de genes, né, que não influenciam no DNA, mas eles acabam sendo instaurados de maneira positiva ou negativa no corpo. Né? Exato. Vê, como é que Deus trabalha a genética? Como é que Deus faz a genética? Olha o que Deus disse para Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da terra que eu te mostrarei, vai para a terra que eu te mostrarei, de ti sairá uma multidão de nações. Então Deus fez uma promessa para Abraão, que dele sairia um povo. Deus escolheu um povo. Lá no capítulo 24 do Gênesis, quando ele manda o servo buscar a esposa para o filho, acho que no verso 6, verso 3 ou verso 6, ele faz o servo jurar que vai lá buscar da família dele, que não vai deixar Isaac casar com as mulheres de Canaã, mas que ele iria lá buscar uma esposa para o filho caso Abraão tivesse morto. O servo não ia deixar Isaac casar com uma mulher de Canaã, que teria que ser da linhagem da família dele. E aí o servo pergunta, mas e se eu não achar, aí depois Isaac quiser ir lá buscar? Não deixa ele voltar. Não deixa ele voltar, é tu que tem que ir lá e trazer. Tu não deixa nem ele casar com as mulheres daqui e nem ele ir lá buscar. É tu que tem que buscar e trazer ela. Por quê? Por causa da ativação dos genes. Por causa disso. Ele sabia, Abraão sabia, que a descendência dele necessitava ter um padrão genético em que teria uma carga que influenciaria de maneira positiva.
Depois, se tu lê lá no, acho que é no capítulo 27, 25, 27, ali, aquela parte ali. Vê que Esaú, filho de Isaac, tinha duas esposas, e elas eram uma amargura de espírito para Rebeca e para Isaac. As noras. Era uma amargura de espírito. Por que isso? Porque Abraão, ele já havia visto, ele já tinha entendido pelo conhecimento que teve de Deus, já tinha entendido, que era fundamental não deixar misturar com esse povo. Depois tu vai ver Esdras, acho que era no capítulo 7 de Esdras, e o capítulo 10 também. Mas o capítulo 7. Ele fica atônito quando dizem para ele que os sacerdotes foram os primeiros a casar com mulheres estrangeiras. Isso na reconstrução de Jerusalém já. E aí ele diz assim, e perverteram a semente santa. E vai atrair mais destruição. Ou seja, ao misturarem-se com os povos da terra, os israelitas colocaram uma carga genética na descendência que atraía coisas negativas. Essas coisas negativas, elas estão lá no Êxodo, capítulo 20, que vou abençoar até, acho que é o verso 6, vou abençoar até a 1000ª geração daqueles que me obedecem, aqueles que me amam, e vou amaldiçoar até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então, existe sim uma influência genética. E a Bíblia mostra isso quando Deus separa Abraão para formar um povo dele. Abraão, Isaac e Jacó. Para que deles se formasse uma linhagem. Aí, o que faz? Abraão manda buscar Rebeca para Isaac. Vai lá na família e busca. Isaac manda Jacó ir lá para casar com as sobrinhas da mulher dele. Ele vai. Só que aí, os filhos de Jacó casam com as mulheres cananeias, egípcias, enfim, mistura tudo. E aí depois tu olha quem são os que fizeram o que fizeram com José. Os irmãos dele. Por quê? Influência dos cananeus. Que Deus havia dito lá para Abraão, acho que é Gênesis capítulo 15, do verso 14 ao 16, que a medida do pecado dos amorreus ainda não chegou no ponto. Ele fala que a tua descendência vai ser escrava por 400 anos, até que eu tire eles de lá com mão forte, com grandes riquezas, porque a medida dos pecados amorreus ainda não chegou no ponto. No ponto do quê? Da extinção. Deus queria extinguir. Por quê? Por causa da negatividade. As coisas ruins que tinha no gene daquelas pessoas. Como diz, eu acho que é Êxodo capítulo 32, quando Moisés cobra Arão, como é que tu deixou que esse povo fizesse bezerro de ouro e se prostituísse dessa forma? Aí Arão se isenta dizendo assim, mas tu sabe que esse povo é inclinado a fazer o mal. Ou seja, está na genética desse povo. Ele é inclinado a fazer o mal. Tá? Por quê? Porque ativa o que é ruim, escolhe o que é ruim, escolhe ouvir o que é ruim, ver o que é ruim, se relacionar com quem é ruim, escolhe frequentar lugares ruins. Ativa um monte de coisas que são ruins e que acabam trazendo resultados errados na vida. E não sabe depois desativar. Porque não conhece a realidade interna. Aonde foi ativado isso? É interessante que a ciência, tá? Ela diz também que as memórias genéticas vêm até de 4 gerações. Então, confirma o que está aí, tá? E essas memórias da epigenética,
que são a questão dos registros na alma, porque ela também vai passando da mesma forma, né? Sim. Pega, por favor, Jeremias 17:1. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos vossos altares. Então, Jeremias está dizendo que os erros estão registrados na alma. O coração é a alma. Esse ponto. Tem duas questões. Uma, a Cecília está falando aqui que já ultrapassa os 2000 anos. Cecília da Lanora, é isso? Cecília, o incrível da história é o seguinte. Se nós voltarmos no tempo, por exemplo, as gerações, tá? De Adão até nós, talvez não tenha dado 120 gerações. Como é que você vê isso? Você pega lá o Evangelho de Mateus, quando fala da genealogia de Jesus, você vai ver que de Abraão até Davi são 14. De Davi ao cativeiro babilônico, 14. Do cativeiro babilônico até Cristo, 14. Então, de Abraão até Cristo, são 42 gerações em 2000 anos. De Cristo até nós é mais 2000 anos, então já seriam 84 gerações. Tu volta mais 2000 anos de Abraão até Adão, é mais 2000 anos. Então bota mais 42 gerações, que nem vai tanto, porque naquele tempo as pessoas viviam mais, então são menos gerações. Tá? Aí tu vai de 84, 86, tu vai para 126 gerações. Tá? Então nós estamos falando de um período de cerca de 120 gerações, de Adão até nós. E Deus diz assim, eu vou abençoar até a 1000ª geração. Então pega por favor aí, Lang, 1 Crônicas, capítulo 1, do verso 1 ao 4. 1 ao 4? Isso. Adão, Sete, Enos, Cainã, Malaleel, Jeredé, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Zem, Cã e Jafé. Tá, então olha só. São 10 patriarcas que todos nós temos. Todos nós na Terra temos os genes, de Adão até Noé, todos nós temos os genes desses patriarcas. E eles vieram cerca de 120 gerações antes de nós. Nós temos a carga genética dessas pessoas. Quem foi Adão? Adão foi simplesmente o cara que classificou a fauna e a flora. A sabedoria, a inteligência, a memória desse homem é algo impressionante. Ele foi capaz de dar nome à fauna e ele soube colocar em ordem e catalogar mentalmente o que nós conhecemos como fauna e flora. Tá? Então, se eu tenho os genes de Adão, eu posso ativar a minha memória, o meu conhecimento, a minha capacidade de organização e catalogação. Aí eu tenho um 7. Quem é o 7? 7 é o diferenciado. Por que é o diferenciado? Porque quando ele nasceu, a família dele, os irmãos dele, e ele tinha até sobrinho quando ele nasceu, já estavam tudo corrompido. E ele soube se posicionar de tal forma que fez a diferença. E o filho dele é que começa então. Então, 7, Adão, 7 e Enos, né? O outro ali. Enos, aham. Enos, é. E Enos começou a buscar o Senhor. Então, relacionamento espiritual, visão espiritual, conhecimento, conteúdo espiritual. Aí nós podemos estudar os 10, mas vamos pegar o Enoque, andar com Deus. É o homem que soube se relacionar e ser promovido.
o homem que soube ter um upgrade que só Elias conseguiu repetir, que é a terra ficou pequena para ele. E Deus levou ele para o céu. Aí tem Matusalém, que é o homem que tem a genética da longevidade. Os genes da longevidade. Viveu 969 anos. Aí você vai ter um Lameque, que quando nasceu o filho dele, ele teve visão, um visionário. Qual foi a visão que ele teve? Botou o nome no filho de Noé. Por quê? Porque esse menino, eu vi um bebê no colo dele, é esse aqui que vai nos livrar dos problemas e da violência da terra. E Noé, meu querido, Noé é um exemplo de justiça, de empreendedorismo, de geração de riqueza. É simplesmente o pai da indústria naval, o homem que soube, que criou o primeiro zoológico do mundo, e não faltou nenhuma espécie. Tá? É o cara que se tornou o senhor da terra, dominou tudo. Então nós temos esses genes em nós. O que eu preciso fazer é saber ativar. Preciso ativar eles. E como é que eu faço para ativar eles? Através da palavra. Bom, nós temos um gene espiritual que cria tudo, chamado fé. A fé, ela é o gene divino no homem. Então, quando eu aplico fé na minha vida, eu crio a cadeia genética. O que eu faço? Eu consigo ligar. A fé faz a ponte entre o que eu tenho e o que me falta. Porque nós temos uma situação, como a gente estava falando da epigenética, eu tenho meus registros, né? Eu tenho a minha questão genética. Né? Pelo que eu estou entendendo aqui, o Diego já tem assunto da mentoria amanhã. Ô, Diego, o assunto da mentoria amanhã já está marcado, rapaz. Tem que seguir a cartilha, rapaz. Não vem querer furar assunto de mentoria aí, porque o assunto para ti amanhã está marcado já. Tá? Vai querer alterar aí já. Ele quer assunto de live em mentoria, rapaz. Eu se aguenta esse homem. Mas, pastor, olha só. Nós temos uma genética agora, que são os padrões, tá? E tem a epigenética e tem o fenótipo, né? Que é o meio que a pessoa viveu. E a genética são a questão dos genes. Mas a epigenética, a questão da alma, esses registros que ficaram tanto no período pré-natal e pós-natal, e também eu carrego junto do meu pai, do meu avô, bisavô, tataravô, os traumas, os eventos que eles vivenciaram, está também dentro da minha alma. Então, eu posso manifestar eles na minha vida, eu tenho um padrão. E agora, como que eu faço, então, para se tornar isso que eu tenho em virtude, em resultado positivo para mim? Bom, como é que você anula um defeito? Desenvolvendo uma virtude. Tá? A pessoa que é mentirosa, como é que ela anula o defeito da mentira? Falando a verdade. Uhum. Ela tem que falar a verdade. Se eu não entendo esse processo, eu não consigo virar a chave. Então, tudo que eu quero mudar na minha vida, tudo que eu quero alterar na minha vida, eu necessito desenvolver uma virtude. Tá? E a virtude, eu tenho que saber o seguinte, se eu tenho um defeito, é porque esse meu defeito, ele é maior que a minha virtude. O sujeito que é injusto, é porque a injustiça que ele comete é maior do que as justiças que ele faz. Então ele é injusto. Como é que eu faço, então, para anular a injustiça na minha vida? Praticando a justiça. E aí, como é que eu vou fazer isso? Olha o que diz a Bíblia. Pega Provérbios 3:3. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade atas ao teu pescoço
escreve-as na tábua do teu coração. Ou seja, a benignidade e a fidelidade, você fazer o bem. Você tem que fazer o bem. E a fidelidade, ou seja, você não pode se trair. Você não pode dizer uma coisa e fazer outra. Você não pode ir contra os princípios que você diz crer. Quando você faz isso, o que você faz? Você acaba escrevendo nas tábuas do teu coração. Você cria um registro que anula a malignidade, que remove aquilo que é ruim. Aí olha o que diz também aí no 7:3 de Provérbios. Mas lê o 2, lê do 1 ao 3. Lê do 1 ao 3, capítulo 7, do 1 ao 3. Capítulo 7, 1 ao 3. Isso, ó. Isso. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Ou seja, presta atenção nas instruções que você está recebendo. Presta atenção em quem é que está falando contigo. Tá? E observa o conteúdo que está sendo passado para você. Presta atenção. É o verso 2. Guarda os meus mandamentos e vive. E a minha lei, como a menina dos teus olhos. Ou seja, protege a instrução e o registro positivo, assim como tu cuida da pupila. De quem eu sou? Tá? A pupila. Aí voltamos para o zóio. Olha o zóio, olha o zóio. Tá? Voltamos para a pupila. Então, o registro deve ser guardado. Eu tenho que proteger os registros. Tá? Eu tenho que proteger os meus olhos. Eu tenho que proteger os registros que ficam aqui. Como é que eu vou proteger isso? Eu tenho que guardar. A Bíblia diz lá em... Eclesiastes 8:5. O que guarda o mandamento não sofre mal algum. E o que é sábio de coração vai discernir o tempo e o modo. Então, quando eu guardo o mandamento, eu protejo. Eu devo proteger como eu protejo os meus olhos. Eu não só protejo eles para que eu consiga ver, protegendo para que eu veja, como os registros que ficam nele. Aí olha o verso 3. O 3 é o seguinte: ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Ou seja, ata nos teus dedos e escreve na tábua do teu coração. Escreve com os dedos, né? Como é que é atar nos dedos e escrever no coração? Que as tuas obras registrem em você aquilo que você quer ser. Então aqui agora desmistifica tudo. Que vamos parar aqui, gente. Olha só que interessante. Não é os outros, então. Não tem nada a ver com as outras pessoas, né? Tem tudo a ver comigo mesmo. O negócio é comigo, né? É com aquilo que você escolhe ouvir, no que você decide crer, aonde fica o seu foco, o que você aceita como verdade e o quão fiel e benigno você se torna. Não tem nada a ver com fidelidade dos outros, não tem nada a ver com isso. A fidelidade é eu comigo mesmo. Quer dizer, se eu estou traindo, eu estou traindo a mim mesmo. Sim, sim. Aliás, Paulo diz isso, acho que é para Timóteo que ele diz, que Deus permanece fiel porque não pode negar a si mesmo. Então, nós somos imagem e semelhança de Deus. Na verdade, entendamos o seguinte, então. Eu tenho uma genética, eu tenho uma epigenética e tenho um fenótipo. Mas isso nada sou eu, né? Isso. É 2 Timóteo 2,13, tá? Que se formos infiéis, Deus permanece fiel, ele não pode negar a si mesmo. Deus não depende do outro para ser quem ele é. Ele não reage de acordo com o outro, ele reage de acordo com a natureza dele. Então, na verdade, eu tenho que voltar para a minha essência, né? Isso. A pergunta da... É Bia? É Bia? Bia. Bia Ramos. Como eu faço para apagar as memórias que estão instaladas na infância? Pega, por favor, João capítulo 17, verso 3. O pessoal da mentoria vai lembrar desse texto. A vida eterna é esta,
que te conheçam. Não, não. João 17:3. João, 1 João ou João? 1 João 15:3. Ah, tá. Então, só um pouquinho. 15:3. 15:3. Eu que tô. Não, não é 17, é 15. Desculpa. É 1 João ou João? Não, 1 João não tem 15, 1 João vai até 5. É João 15:3. João 15, 3. 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Enquanto o Lang acha aí Efésios 5, 26 e 27, a pergunta que eu faço geralmente é a seguinte. O Diego tá com problema de memória também, não estava achando o texto. O texto é o seguinte: a pessoa que lê a Bíblia precisa tomar banho, hein? Precisa. Então, o que Jesus está dizendo assim? Você já tão limpo com a palavra que eu tenho ensinado. Que banho que é esse? Que limpeza é esse? É limpeza da memória. Limpeza da memória. Pega, olha o Botox. A Bíblia e o Botox. Efésios 5, 26 e 27. Cirurgia plástica, Botox, restauração, e etc. Olha aí. Efésios 5, 26 e 27. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, botox, lipoaspiração e até remoção de tatuagem, tá? Tudo aí na Bíblia. Como é que faz isso? Como é que você limpa isso da memória? Aplicando a palavra. Você tem que aplicar a palavra à sua memória. Aí isso zera. Mas não é o aplicar, né, pastor? O Salmo, o capítulo 1, 2 fala, né, que são de meditar na palavra dia e noite, né? Mudar aquele pensamento precisa ficar meditando o novo, senão a tendência nossa é voltar àquele padrão, né? E essa limpeza, quando ela acontece verdadeiramente, quando é limpo, ele na verdade, ele limpa aquela informação. É que é como uma cicatriz, tá? Exatamente. Pode até ficar, mas não dói mais. Uhum. Ou seja, não influencia mais. Nós utilizamos uma palavra, pastor Luciano, mestre, que ressignifica, né? Dá um novo significado àquela informação, àquele padrão, né? Isso. E os seus erros só são lembrados se alguém tocar no assunto. Se não tocar no assunto, você não fica lembrando disso. Você só se lembra de determinados assuntos se alguém falar. Senão você não, ele fica arquivado na memória. Interessante. Então tá aí, gente. Olha só que interessante. E muitas pessoas, tá? Eu vou dizer assim, poucas pessoas que não tiveram um tipo de trauma na gestação ou pós-gestação, na primeira infância que a gente chama, tá? Muito difícil alguém que não tenha tido algum tipo de trauma. O que muda é como você interpretou aquele momento na sua vida. Porque muitas vezes nós queremos culpar os pais, a mãe, a avô ou alguém por aquilo que aconteceu conosco, tá? Mas não é. É a forma que eu dei significado àquele momento. Estou falando através da microsemiótica, né? Através da avaliação, a forma que nós enxergamos isso. Por quê? É um significado que eu dei àquilo. Mas era inconsciente, eu nem tinha noção. Mas você registrou daquela forma, você entendeu desta forma, né? Então, por isso, e o legal, agora eu vou falar através da ciência. A ciência diz o seguinte, a neuropsicologia diz o seguinte, que qualquer memória, qualquer pensamento pode ser mudado a qualquer momento. Olha só que interessante. É uma escolha. Sim. A vida é feita de escolhas. Como Deus disse para Moisés dizer para o povo, escolha hoje o caminho da vida e da morte, da bênção ou maldição.
Escolha o caminho. Tipo, povo, escolhe qual vocês querem. Vocês querem a bênção ou a maldição? Vocês querem a vida ou a morte? É as decisões que você toma que atraem uma ou outra. Tá? Bom, meu querido, nós estamos chegando no final da nossa live, né? Estamos chegando no final. Estamos chegando no final da nossa live. Quem gosta desse assunto aí, nós temos que criar alguma coisa para esse povo se inteirar mais sobre isso, tá? Vamos estar criando aí, gente. A gente está com... Né, porque muitos estão perguntando, muitos me perguntaram sobre esse assunto. E nós vamos estar aí criando algo, gente, bem especial para vocês poder realmente ter essa libertação e se conhecer melhor quem você é, tá? E através, então, da ciência, né? Através da microsemiótica e através da palavra de Deus, né? Que o nosso mestre Luciano Stein. Isso aí. O pessoal que deseja mais os meus livros ou os seminários, entrando ali no Linktree da minha bio, você no Linktree da minha bio tem lá, olha, tá aí tá um dos livros aí, ó, O Segredo dos Patriarcas, esse aqui é o Libertação pelo Conhecimento, tem esse aqui também, o Transforme Seu Talento em Obra de Arte, tá tudo aí, tudo tá aí. Então, e tem os seminários. Inclusive, eu estou dando agora um seminário sobre a fé, a semeadura e colheita. Como você semear, a lei da semeadura e da colheita. Então, quem deseja, no Linktree ali tem o WhatsApp para você interagir e participar. E nós temos que fazer um seminário só sobre esse assunto, né, Lang? Com certeza, vamos estar aí. Tá? Quem tiver interesse pode estar nos procurando aí, gente. A gente vai estar anunciando para vocês aí na sequência e vai ser algo bem especial. Você que está procurando se conhecer melhor, querer sair das repetições de padrões, gente. Tá? E aquilo que foi falado hoje, essa questão memória, porque o nosso problema ele não está a nível consciente. Os nossos problemas estão a nível inconsciente, o que está registrado dentro de nós, tanto a questão genética como a questão epigenética, nós estávamos falando essa noite, que são os registros da alma, né? Então, e a questão ainda do fenótipo, que nós vamos estar falando nesse momento, gente. Tá? Então, o fenótipo, o meio que você viveu e como isso está influenciando na sua vida. Né? Cada um aí pode olhar para o espelho e você vai ver uma cor aí na sua vida. Tem uns que tem olhos azuis, tem olhos castanhos, tem várias cores. Hoje são catalogados 10 tipos de cores, né? 10 cores diferentes, 10 tipos de íris. Em cima disso a gente chama de constituição, que é o meio fenótipo. E esse meio, biblicamente, se nós olharmos, quanto que não influenciou muitos homens de Deus, né? Então, e como que isso influencia hoje a sua vida até nas escolhas. Isso aí. Então tá, seu Lang, muito obrigado pelo convite. Poder participar contigo dessa live. Tá? O pessoal está pedindo para deixar salvo, então me mandando mensagem pedindo deixar salvo. Mas como no teu Instagram, é você que faz. Eu faço aqui. Luciano, muito obrigado mesmo por ter aceito, né? Eu já estava há tempo aí, já tentando desde o início do ano aí, uma vaga na sua agenda. Obrigado pelo tempo disponível aí que o senhor nos reservou hoje aí. Obrigado mesmo, Luciano, que é mestre aí, né? Teólogo. E ele estava semana passada, né? Estava lá em São Paulo, né? Sim, estava em São Paulo. Estava lá em São Paulo. Estava lá, entrevista, palestra, mentoria. Hoje enfim. Eu estava ouvindo a sua da Rede Vida. Isso, estava lá. Estava lá. E tu, quando quiser se humilhar e aceitar o convite para comer o churrasco, tu me avisa, tá? Quando tu parar com essas frescuras aí de glúten e leite e farinha e não sei o que mais, tá? Aí tu quiser comer uma carne, tá? Uma carne com uma massa, um negócio, aí tu me avisa. A gente vê o que faz aí. Tá? Muito bem, obrigado. Está valendo o convite. Vamos providenciar aí. Gente, aguardo aí, tá? Você que já tem interesse, já posso estar. Nós vamos estar liberando aí um link para você estar vendo, para você fazer a sua inscrição. A gente vai estar marcando aí um dia, como que vai ser e tal. Vamos estar fazendo mais uma live para dando a direção para vocês aí, tá, gente? Muito obrigado. O Diego aí tá dando risada ali, ó.
Não, o Diego é a felicidade em pessoa, rapaz. O O Diego, Diego é a felicidade em pessoa. viciou agora no chimarrão, cara. Toma dia e noite chimarrão, diz que não larga mais o chimarrão. Sim, largou o café agora pegou o chimarrão. São os bons hábitos. Os bons hábitos. Semeando uma genética boa nesse povo. Tchau, Lang. Um abraço. Tchau, Tchau, Sandra. Tchau, pessoal. tchau, gente. Um abração, brigadão. Obrigado aí, gente. Uma live maravilhosa, né? Muito boa. Sempre é bom ter o mestre Luciano, né, gente, conosco. E espero que todos tenham aprendido bastante nesta noite, né? É muito bom mesmo. O Diego, aí a gente vai estar fazendo uma live aí, Diego. Estou aguardando. Já foi as tuas coisas para São Paulo aí, Diego? Tá? Vou aguardar aí assim que chegar aí. Vamos estar falando a nossa live junto aí. Dirce Maria, obrigado. Boa noite, obrigado. Boa noite. A Daniela também aí. A todos, gente. Uma ótima semana aí, gente. O início de semana aí, né? Vai ser uma semana muito especial aí.